Olá, eu sou a Fernanda, eu estudo na Itália e sou fundadora da Aura Application Mentorship. Então, como a Aura surgiu e um pouco da minha história. Eu sou de uma cidade no interior de Minas Gerais e eu sempre sonhei em estudar no exterior. Como muita gente, eu acredito que você que está escutando isso já tem esse sonho há muito tempo. Só que na minha cidade não tinha essas oportunidades e eu procurava tudo muito sozinha, mas é muito confuso quando você não sabe nada e quer aprender do zero só pesquisando na internet. Tem muita coisa que é verdade, mas tem muita coisa que não é bem assim e não é uma coisa individualizada para você. Até o meu segundo ano do ensino médio, eu estava nesse processo, não sabia como funcionavam as bolsas de estudos. Eu tive a oportunidade, quando eu tinha 16 anos, eu mudei da minha cidade e fui para Brasília estudar numa escola que ia me fornecer umas possibilidades melhores de me preparar, tanto a questão do inglês como a questão do acadêmico mesmo, para poder ir estudar no exterior. Nesse momento foi quando eu realmente entendi o processo, mas ainda quando chegou meu momento em 2020, no meio da pandemia, de aplicar para as faculdades, eu estava assim desesperada. Eu não sabia como aplicar, como escolher as faculdades, o que era certo, o que era errado. Não tinha uma pessoa para olhar tudo e me falar: olha, isso vai dar certo, isso não vai, eu acho melhor fazer isso, aquilo. Então, foi algo que eu tive bastante dificuldade. Eu apliquei, foram meses, assim, muito tensos de fazer prova, de, assim, perder data porque eu não tinha me organizado tão bem e porque eu não sabia. Chegou março de 2021, chegaram os meus resultados. Eu tinha sido admitida na faculdade que eu estou estudando hoje, a Bocconi, que é uma das melhores faculdades da Europa de economia, principalmente porque eles olharam mais as notas. Agora, para os Estados Unidos, eu basicamente apliquei para 8 faculdades nos Estados Unidos e só uma na Europa, e eu tô aqui agora. E eu nunca imaginei. Eu acabei tendo nas faculdades dos Estados Unidos resultados que eu não esperava. Então, assim, eu não ganhei uma bolsa de estudos que seria suficiente para mim. Eu acabei não passando em universidades tão boas quanto eu esperaria. E tudo isso porque eu não sabia a estratégia para maximizar as chances de aprovação e de bolsas de estudos. Que existe muito mito aí de que conseguir bolsa de estudos é fácil, que conseguir passar é fácil, e você tem que aplicar para aumentar suas chances. Se você ficar apegado em outros fatores, por exemplo, ranking, nome de universidade, a universidade ser famosa ou não, ou assim, eu quero que seja na Califórnia ou em Nova York, foram erros que eu cometi também e que se você precisa de bolsa para os Estados Unidos, você vai ter que abrir mão de algumas outras preferências para suas prioridades, que vai ser a bolsa de estudos e a sua admissão. Outra coisa, eu não apliquei para a Europa porque ninguém tinha me falado sobre como o sistema de educação superior da Europa é incrível e custa muito menos que os Estados Unidos. Eu consegui vir para a Itália depois de muitas dificuldades também com o processo de visto e foi a melhor escolha que eu pude fazer. Mas claro que isso foi para mim. Você pode ser que a melhor escolha seja ir para os Estados Unidos mesmo. Para mim foi vir para a Europa. Quando eu tinha me formado da escola, que foi em 2021, na metade do ano, eu tava esperando o momento de eu ir para a faculdade, que as universidades aqui fora começam em agosto ou setembro. Nesse momento eu parei e pensei, como eu queria que eu tivesse tido uma ajuda individualizada durante o meu processo e quantos erros eu não teria cometido e quem sabe resultados ainda diferentes. Não que eu não esteja muito feliz e realizada com o que eu consegui, mas eu tinha expectativas muito diferentes. E nesse momento eu decidi, eu tenho que fazer isso pelas pessoas. Eu tive o privilégio, as condições de passar por uma escola que me preparou muito. Eu passei por esse processo e agora é a minha hora de retribuir isso, de mostrar para as pessoas de forma verdadeira, de forma focada nas prioridades, como estudar no exterior e deixar de ser um sonho se tornar uma realidade para mais pessoas. Então foi assim que surgiu a Aura. A Aura nasceu no momento que eu tinha voltado para casa, então eu saí de casa com 16 anos, voltei durante alguns meses para a pandemia, mas eu morei 2 anos antes da faculdade, eu morei fora e agora já tô no meu segundo ano da faculdade, então tem 4 anos que eu saí da casa dos meus pais. Então no momento que eu voltei para casa, entre a escola e a faculdade, foi um momento que eu me conectei muito com a questão do meu propósito. Estamos aqui
um ano e meio depois da criação da Aura e a gente tem muito, muito orgulho de falar que hoje a gente ajudou mais de 90 alunos. A gente já está na nossa turma 7, então foram mais de 90 alunos impactados. Todos os alunos que aplicaram tiveram aprovações, muitos dos alunos que aplicaram tiveram bolsas de estudos e vários alunos já foram para o exterior também para estudar. Mesmo aqueles alunos que decidiram por não aplicar, por motivos ou outros, acabaram ficando no Brasil, a gente ajudou eles de alguma forma descomplicando esse processo. Quais são os valores que a Aura não abre mão? Como a Aura é uma empresa criada por uma aluna de faculdade, mas principalmente por uma aluna que acabou de passar o processo, eu sabia o que os alunos precisavam. E eu sabia onde não tinha informação ou onde as informações que existiam não eram as mais apropriadas. O processo como um todo é uma mentoria e não um curso, porque a gente dá aulas individualizadas para ajudar você no seu caso. Porque o meu caso é diferente do caso de outra pessoa. Eu tenho prioridades diferentes da outra pessoa, eu tenho vontades diferentes, eu tenho notas diferentes. Então, para mim, nunca fez sentido uma coisa muito geral. Então, a gente trabalha muito com as aulas coletivas, onde os alunos conseguem interagir uns com os outros, e a gente segue um cronograma que acompanha você desde o início, ou seja, da escolha de faculdades até o final, passando por toda a documentação, todas as provas que você vai precisar fazer, todas as redações que você vai precisar mandar, todo o processo a gente faz junto com você. Cada semana a gente tem uma aula de mais ou menos 1h30 comigo, é uma aula coletiva, que os alunos conseguem compartilhar as experiências. Depois dessa aula coletiva, tem as aulas individuais com as mentoras especializadas em cada área. Então, o aluno vai ter uma mentora à disposição para falar de cada tema do application, ou seja, cada passo da sua candidatura vai ser acompanhado por uma mentora que passou exatamente pelo processo e que está muito bem treinada para fazer o seu acompanhamento do início ao fim, tirando todas as suas dúvidas. Além disso, a gente tem todo o material externo e o material exclusivo, ou seja, tudo que eu usei, todas as minhas redações, todas as faculdades que eu apliquei, todas as faculdades que as mentoras aplicaram, redações, documento, tudo como exemplo. A gente tem grupos individuais que você pode, 24 horas, perguntar o que você quiser. Tô fazendo aqui o processo e tô com uma dúvida, não sei o que isso significa, não sei o que preencher nesse documento. Você pode mandar pra gente assim que a gente puder, a gente vai responder. A gente ajuda também com o processo inteiro, mas também, se você quiser, ajudas específicas. Por exemplo, a gente tem o nosso programa focado só para melhorar o inglês para o processo de estudar fora. Também tem o curso do SAT, são 40 aulas feitas em parceria com a Gil, uma das nossas mentoras, que vai te ajudar a tudo que tiver no SAT vai estar no nosso curso. E esse curso, ele é padronizado para uma prova padronizada. Agora, se você precisar de ajuda só com redação, a gente tem o nosso programa só para redação, que você pode ou ter o acompanhamento de todas, ou só de uma, ou de quantas você quiser.